Olá, pessoal. Estamos aqui no projeto Educador numa nova etapa, que é o projeto Educador Debates. É uma parceria com o CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Queria já agradecer bastante o presidente, nosso colega Marcelo Matias, e também o diretor, Dr. Jefferson Oliveira, pela oportunidade da parceria, a parceria em psicoeducação, que é o nosso projeto Educador. Aqui comigo, meu parceiro de projeto, um dos 12 parceiros de projeto, meu colega de clínica desde o princípio, o Dr. Luciano Machado de Oliveira, que nós somos especialistas em dor crônica e medicina paliativa. E a essência do projeto Educador Debates será, como vocês vão ver nesse episódio, discutir aspectos satélites da dor crônica e da medicina paliativa. E hoje nós estaremos falando sobre um dos processos mais universais e, ao mesmo tempo, mais íntimos da experiência humana, que é o luto. Como profissionais da saúde, somos chamados não apenas para cuidar da vida, mas também a acompanhar quem fica, quem sofre e quem precisa continuar. Para isso, dois grandes amigos e muito experientes nesse tema estarão conosco. Começamos pelas damas. A psicóloga Natália Friso. Ela é psicóloga graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Psicologia e Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É a minha antiga Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, Sempre eles têm mania de sigla grande, FFFCMPA e agora UFCSPA. Especialista em Oncologia e Hematologia pelo Programa de Residência Multiprofissional da Universidade de Santa Maria e especialista em Cuidados Paliativos pelo Hospital Albert Einstein, especialista em Psicologia Hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia e vice-presidente da Academia Gaúcha de Cuidados Paliativos e membro do Comitê de Psicologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Junto com a Natália, um grande amigo nosso, o Dr. Eduardo Sabe. O Dr. Eduardo é médico psiquiatra, pós-graduado em hotelaria hospitalar, diretor proprietário da Vitalis Morada Sênior, mestre em Ciências da Saúde também pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e professor titular em Psicogeriatria do Instituto Abuchain, acertei, Diretor científico da Abras, que eu tenho uma grande admiração pela Abras RS, que é apoio a familiares e cuidadores de pessoas com Alzheimer. E ele é também conselheiro da Câmara Técnica de Psiquiatria do nosso CREMERS, do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Bem-vindos, para esse nosso primeiro bate-papo, primeiro debate sobre temas que envolvem medicina paliativa e dor crônica. Mais uma vez, saudando aqui direto do estúdio do nosso CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E vamos começar pelas damas. As damas vêm primeiro sempre. Natália, querida, nós vamos começar contigo, mas já vamos espalhando o assunto. O que é o luto? Oi, pessoal. Que prazer estar com vocês aqui hoje. É uma honra, é um privilégio para a gente falar de um tema que é transversal à vida de todos nós, e serão muitos os lutos, no plural, pelos quais passaremos ao longo da vida, mas algumas peculiaridades são super importantes da gente poder conversar e nos aprofundarmos ao longo dessas nossas discussões aqui hoje.
De uma maneira um pouco mais generalista, a gente pode entender o luto como um processo absolutamente natural, esperado, diante da experiência, da vivência de uma perda que é significativa a todos nós. Né? Trata-se de um processo adaptativo, é um processo não linear e um processo que é absolutamente singular, individual, vivido por cada pessoa, manifestado por cada pessoa de um jeito muito particular. Né? Acho que esse é o primeiro ponto que vale a pena a gente considerar. E, Eduardo, o que é o luto? Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui, o convite de vocês. Agradecemos de coração. Cada vez que eu encontro a Natália, eu vejo que o currículo dela aumenta. Verdade. Isso me deixa muito feliz também. Igualmente. E realmente essa sigla da onde a gente fez a formação, às vezes a gente tem que cuidar para não cuspir no microfone quando fala ela, né? Tem toda a razão. Isso, né? Mas, enfim, voltando à questão, né? O que é o luto? Eu entendo realmente que é um processo universal. Para vocês terem uma ideia, eu estava vindo no Uber e a motorista do Uber, a Rosemary, ela, quando eu falei que ela perguntou, tu é professor? Porque eu trouxe alguns livros, aí eu, sim, sou professor. E estou indo para a gente fazer um debate sobre o luto. E ela, puxa vida, eu tenho 2 grandes em minha vida, a minha mãe e o meu marido. Então, curiosamente, aonde a gente for conversar esse assunto, as pessoas vão trazer algum luto que elas já passaram ou estão passando. Pode ser o luto realmente da perda de pessoas e pode ser um luto mais simples. Por exemplo, a gente pode fazer um luto da nossa formação, do nosso tempo de faculdade e lembrar como é que era. Agora trocou a sigla da faculdade, né? Puxa, não deixa de ser um luto. É um luto também, para a gente poder entender o luto como uma definitiva moldura daquilo que a gente pode chamar de finitude. Um processo inerente a todos os momentos da nossa vida. Inclusive, este nosso programa aqui, ele vai ter um início, um meio e um fim. E a gente pode, gostando muito do programa, possivelmente vai acontecer isso, fazer um pequeno luto do momento que se encerrou. Então, eu acho que a palavra universal realmente embora cada um de nós vai passar de uma forma muito singular. Cada um de nós vai ter a sua forma de experienciar, de vivenciar aquele luto, dentro do que é a sua bagagem adquirida ao longo da vida, como foi aprendendo, dentro da sua genética. Então, tem aquilo que a gente herda das nossas reações emocionais, e a epigenética, aquilo que a gente vai sendo acrescido do que a gente foi acumulando ao longo do tempo. Cada um de nós vai viver isso de uma forma um pouco diferente um do outro. E é difícil não viver luto, né, Luciano? Na nossa experiência profissional e na nossa vida pessoal, muito comum, e a gente vai trazer aqui algumas experiências durante a nossa conversa. Essa semana eu tive mais uma despedida de um paciente. E são vários pacientes que se tornam amigos da gente. E é importante que a gente também faça a despedida. Né? Nós, como profissionais, e a gente vai ter um tempo aqui para conversar sobre isso. Mas eu gostaria de fazer, do ponto de vista assim, da teoria ainda sobre o luto, dos tipos de luto que a gente pode encarar, né? Tem pessoas ou famílias ou situações em que a gente tem um luto chamado antecipatório, tem o luto de equipe ou luto coletivo, seja luto familiar ou luto de profissionais ou luto de amigos. E aqueles lutos que na população geral é falada também como um luto complicado, um luto patológico. Gostaria que vocês falassem algumas coisas a respeito desses tipos de luto que a gente pode viver nesse sentido. Bom, eu costumo explicar que, como a gente fez a abertura aqui, são lutos no plural, né? Alguns a gente consegue dar um nome que é um pouco mais característico, né? Um certo contorno. O mais conhecido é o luto pós-morte, né? Como estamos falando aqui. Mas a gente pode falar também de um luto que se chama luto antecipatório, que se dá especificamente em cenários de enfrentamento de adoecimentos graves, crônicos, né? De cenários de processos de fim de vida, onde esse luto acontece antes mesmo da morte acontecer e ele se dá pelas múltiplas perdas que acontecem no meio do caminho. Então, é a perda da própria condição de saúde, é a perda da autonomia, das funções, dos papéis que essa pessoa exercia e que o
paciente convive com esse luto das suas próprias perdas e também os familiares, os cuidadores precisam dar um destino, uma elaboração para essas perdas e até mesmo uma possibilidade de significá-las ao longo do processo, né? Esse é um luto específico. Existe um luto que a gente chama, então, de luto prolongado. Hoje a gente já tem uma classificação lá no CID que se chama transtorno de luto prolongado, que aí, diferente de um processo adaptativo de luto, ele acaba sendo um processo desadaptativo. Mas ele já é o patológico? Exatamente. Por quê, né? Ele é desadaptativo porque, diferente só de um processo de adaptação e talvez de uma certa transição com o passar do tempo da dor para a saudade, esse luto acaba incapacitando as pessoas de conseguirem viver a sua vida funcional. Entendi. A pessoa mergulha dentro dessa dor de uma forma a até mesmo a se tornar o seu afeto embotado, a pessoa acaba se isolando socialmente, ela acaba adoecendo nesse processo, esvaziando a vida de sentido muitas vezes, e por isso é um tipo de luto que, tanto pela característica dos sintomas quanto pela frequência, pela duração desses sintomas, ele acaba precisando de um acompanhamento especializado, né? Seja de um profissional especialista, né, numa terapia individual de aconselhamento em luto, seja um encaminhamento para um grupo de apoio a enlutados, por exemplo, né? Existe um outro tipo de luto que se chama luto coletivo, que é o tipo de luto vivido por grupos ou até mesmo por uma nação inteira, que está associado a fenômenos de catástrofes, né? As pandemias que a gente acabou de passar por a própria enchente foi um luto coletivo, né? As naturais, muito. Todas as perdas eram sentidas, a gente via pessoas na TV, assistindo TV e enlutadas com aquilo, chorando, né? Sentindo aquilo. Esse é um fenômeno interessante, né, João? Porque a gente fala de uma perda que é compartilhada. As pessoas nem precisam ter um vínculo direto com aquela pessoa falecida. Existe, né, um vínculo. Mas existe uma solidariedade envolvida nesse processo de perda, onde as pessoas sofrem. E o sofrimento é real, né? E o sofrimento é real, perfeito. Elas sentem de fato, né, a dor da tristeza por aquela perda coletiva. Um exemplo, Natália, interrompendo, de grandes figuras, né? Assim, por exemplo, figuras nacionais, Papa, Ayrton Senna. Cantores. Né? Cantores. Bom, Ayrton Senna é um grande exemplo, né? De um luto coletivo, né? As pessoas... Eu que trabalho com oncologia, muitas vezes quando atores famosos, né, acabam vindo a óbito em função de um câncer, os meus pacientes sofrem uma grande mobilização, né? Porque se veem projetados naquela possibilidade da sua finitude, né? Pela identificação. Eu gosto muito de trabalhar com humor, inclusive nos momentos mais difíceis. Então, em algum é uma ferramenta interessante, né? Então, se eu fizer uma brincadeira, como eu já fiz na minha primeira fala, entendo que não é desqualificando o assunto, que ele é realmente bem importante, né? Mas, por exemplo, assim, trouxeste bem das enchentes, né? Que foi uma comoção não só do nosso estado, né? Mas a gente criou um abrigo para idosos aqui, o Abrigo 60+, e a gente recebeu voluntários de vários estados do Brasil para ajudar. E as pessoas chegavam e um casal chegou assim às 11 da noite, disse, como é que a gente pode ajudar? Não tinham nem um planejamento de onde eles iam ficar, eles vieram para ajudar. Tamanho a comoção, quanto isso mexe com as pessoas, né? Mas indo para o lado um pouco jocoso, assim, a gente pode pegar até grupos mais fechados, como, por exemplo, se eu for olhar para o meu time de futebol, eu estou num luto desde quarta-feira que a gente entrou para ganhar um jogo. Eu ia até comentar no início isso. E a gente realmente ficou demolido depois de um erro lá do nosso jogador e não conseguimos. Então, é o luto também de uma expectativa, a quebra de uma expectativa, e isso por todas aquelas pessoas que estavam naquele momento contando com aquilo. Então, isso a gente vai encontrar o luto em todos os momentos da nossa vida. Mas talvez a diferença, né, entre a morte, o luto da morte, né, seja o pensamento da irreversibilidade. Porque o time de futebol, a gente tem uma oportunidade para outra, né, claro. Daqui um ano, quem sabe, quando mudar tudo, de voltar. O luto da pandemia ou mais precisamente da enchente é a vontade de refazer tudo aquilo e ver as pessoas, né? Mas a morte, ela tem essa conotação de eu não mais ver aquela pessoa amada
por mais fé, e depois nós vamos falar um pouquinho disso, né, das crenças, da fé, né, como é que ela pode trabalhar a favor do luto, mas por mais fé que tu tenha, né, tu não tem... Porque a fé é a não certeza, né, é a crença. Então, isso pode pesar, eu acho, nessa coisa. Quanto menos fé eu tenho, menos aonde me agarrar em função dessa perda, talvez mais complicado pode ser esse luto, né? Eu não sei se tem essa relação direta, assim, entre... porque uma coisa a gente sabe, né, Eduardo, Natália, Luciano, que as nossas experiências passadas, né, vão fazer refletir no trauma daquele futuro. Então, a gente acompanha pacientes jovens que enfrentam muito mal a perda, né? Pacientes idosos são mais, né, receptivos a tudo aquilo, né? Tem as exceções, mas eu acho que o nosso grande desafio ainda é a morte, né? Como encarar a morte, né? Eu me lembro de um professor nosso da Espanha que ele entrou num quarto assim e a família veio, porque era já a fase final, mas o quarto estava num breu, as janelas fechadas, as pessoas falando muito baixinho. E o paciente comatoso, para ele falar alto ou não, e ter luz ou não, era melhor ter luz, né? E ele entrou e fez uma algazarra lá dentro. E aí nós ficamos assim, porque a gente tem aquela coisa de respeitar o espaço do paciente e dos familiares naquela dor que eles estão vivendo. Mas ele abriu tudo, ligou as luzes, abriu as janelas, deu um corretivo, né, entre aspas, nos familiares. E depois nos falou, né? Ele disse, uma coisa é tu teres, né, que é difícil de lidar, o luto antecipatório. Agora, outra coisa é o velório antecipatório. Isso a gente não pode permitir, porque isso alimenta uma tristeza e perde a oportunidade, né, de conviver, de se despedir, de fazer a coisa correta, né? Então, nós mesmos, como profissionais de saúde, né, eu acho que essa conversa é importante para isso, para que pessoas que não lidam com isso no dia a dia e que volta e meia vão ter que enfrentar, nossos colegas ou mesmo familiares de pacientes, né, que possam entender esses momentos, né, que o luto ele vai acontecer, é natural, mas ele vai ter o tempo dele. A gente não precisa antecipar, né? Então essas estratégias são importantes, né, de ver como é que a gente lida com esse tipo de ferramenta, né? Como é que a gente pode aliviar? E acho que também, João, no sentido da gente poder perceber quando está, como fez esse professor, quando está passando um pouco do ponto, tanto para ajudar as pessoas a tentar reverter isso, quanto muitas vezes para realmente se fazer um diagnóstico do luto prolongado, né? Que seria o patológico. Então, o que a gente pode usar para diferenciar, assim, quando é um luto que é ok, é dentro do esperado, e quando está fora? A gente pode pensar em vários aspectos. A gente pode usar a temporalidade. Por exemplo, se entende, né, nas classificações que um tempo de sofrimento acima de 1 ano, 12 meses, é muito. E para crianças, adolescentes, 6 meses, um pouco menos. Né? Esse então, seria, vamos dizer, um tempo normal. Um tempo, de né? luto. Isso, embora a gente tenha que considerar as características de cada local, de cada cultura, de cada pessoa, e isso é muito importante, pode ter as variações. Mas só para a gente poder, se a gente quiser ter algum critério, isso já foi mais rígido antigamente. As classificações diziam, é esse o período. Abaixo disso, não se preocupe, acima disso, se preocupe. E a gente vê que não, que a gente vê muito sofrimento num luto depois de 2 meses, e tu não vai deixar de fazer uma abordagem, um tratamento, porque, não fechou 12 meses ainda. Então, a intensidade, né? Exato. A então, desproporcionalidade. A gente pode ter o tempo, mas a gente tem também o impacto dos sintomas, que é isso, da intensidade, a quanto quantitativamente e na qualidade de impacto na vida das pessoas que vão sucumbindo, como a Natália citou, de que daqui a pouco tu deixa de fazer alguma coisa, tu deixa de ter interesse, né? Tu não dorme direito, não te alimenta direito, tu abandona tuas ocupações em função desse sofrimento que está te tomando conta, né? Então a gente vai mapeando, né,
podemos usar a temporalidade, mas também a quantidade o tipo de sintoma, o tipo de sofrimento e o quanto isso tem de impacto na vida da pessoa. Se a gente usar só um aspecto, a gente pode estar realmente deixando de lado adoecimentos, né? Ou até situações que estão sendo encaradas, de certa parte, adequadamente, né? Então, é bem importante que a gente possa ter isso para poder intervir. A gente não precisa esperar. Vamos esperar, então, lá o Eduardo falou no podcast, né? Daqui a um ano a gente fala daqui a um ano a pessoa já está um fiapo, já perdeu um monte de coisas na vida, né? Então não se precisa. E existem red flags para isso, assim, sim, que vocês possam nos colocar, assim, do que poderia chamar mais? Chamar a atenção da gente, assim, nos consultórios ou mesmo na observação de familiares, de pessoas leigas, né? Sim. Na verdade, a gente consegue observar sinais ou talvez fatores de risco para o desenvolvimento de um luto prolongado desde o momento em que a gente está acompanhando esse luto antecipatório, né? Então, algumas características individuais de uma pessoa também podem ser sinais de alerta para a gente. Por exemplo, o tipo de relação estabelecida entre a pessoa e entre a pessoa que vive luto e a pessoa adoecida, por exemplo. Quanto mais dependente essa relação, isso pode comprometer também a forma como a pessoa vai vivenciar esse luto na ausência da pessoa, né? Características pessoais de personalidade, né? Se a pessoa já tem um transtorno de ansiedade, de depressão prévio, algum outro transtorno psiquiátrico, pode ser um sinal de alerta para a gente ficar observando também como o luto vai ser enfrentado. A questão de rede de apoio. Se essa pessoa possui uma rede de apoio minimamente satisfatória, ou ela vive um isolamento social, né? Isso tudo são sentimentos, emoções, experiências, características que são fundamentais da gente observar, que podem identificar riscos para o desenvolvimento de um luto prolongado depois, né? Isso olhando antes. Sim. Agora, quando a gente já está falando da vivência da perda, do pós-mortem, aí a gente precisa observar isso que o Eduardo fala, né? Que é a gente ver como... Porque, assim, como a pessoa vai reagir, algumas experiências da nossa vida, a gente só vai saber o que sentir passando por elas, né? Exato. Então, a partir desse momento, a gente começa a observar como que a pessoa se comporta, como ela se adapta a essa experiência do luto, né? Então, se a partir dali ela vai conseguir reorganizar a sua vida com o passar do tempo, ainda que a tristeza faça parte desse processo, ou se ela vai estacionar, né? Não ser capaz de desempenhar suas atividades de vida diárias ou até mesmo esvaziar sua vida de sentido, que é um dos grandes desafios aí que surge com bastante frequência no discurso da pessoa enlutada quando se fala de um transtorno de luto prolongado, né? Até acho que isso é interessante, porque como é que a gente diferencia aí luto, tristeza, depressão, né? Exato. Eu acho que aí o luto ele vem com esse processo, com essa ideia de processo adaptativo. A tristeza ela é uma das emoções que pertencem ao luto, mas cabem do luto as mais diversas emoções, né? Inclusive algumas mais complexas, como culpa, impotência, como raiva, né? E também cabe ao luto outras manifestações, né? Que são manifestações de ordem física. Por exemplo, as dores de cabeça, dores gástricas, né? Dores no corpo. A insônia, né? As alterações de apetite, as pessoas perdem muito peso, às vezes, ou ganham muito peso. As manifestações cognitivas, porque daí no luto a gente também percebe, às vezes, uma lentidão de pensamento, a memória falhando, uma certa névoa mental acontecendo. Tudo isso são formas diferentes de manifestar o meu luto, né? Nem sempre é no choro que eu vou conseguir visualizar que a pessoa está vivenciando, elaborando o processo do luto. E a depressão, não, ela já tem... A depressão é um transtorno de humor, né? Do que está relacionado às suas características que são próprias, né? Pode ser que o luto desencadeie um processo depressivo ou intensifique uma depressão já existente. Mas, normalmente, a dor no luto está associada a um objeto, a perda. E na depressão, acaba que ela não tem... Ela é uma tristeza mais generalizada. Ela não tem necessariamente um objeto pontual, nomeado. É interessante, né? E a pessoa acaba esvaziando-se, né? De sentido para o seu viver. O Davi Zimmermann, um psiquiatra muito importante para nós aqui, a herança dele é muito grande. Ele sempre citava a frase de que quando a gente não consegue chorar nossas dores, o nosso organismo vai manifestar elas de outra forma. Então, bem interessante que a Natália está trazendo disso, de sintomas no corpo. A gente fala de sintomas somáticos, sintomas físicos,
que são desse sofrimento, que não são expressados. Por isso que a gente sempre estimula poder dar espaço para essas pessoas se expressarem, para a gente poder entender o sofrimento, né? Os encontros com os familiares, com os amigos, as psicoterapias, né, que a gente trabalha muito com isso, são espaços para que aquele pote cheio de sofrimento vá aos poucos se esvaziando e se podendo lidar com isso. Se a gente for imaginar assim, que a gente queira fazer um exercício, vamos numa academia e nos dão todos os pesos para a gente segurar junto, a gente não sai do lugar. Exato. Então, se alguém chegar para nós, eu não consigo, e tirar alguns pesos, agora eu consigo fazer um movimento, mas ainda me dói, mas aos poucos o meu músculo vai tendo capacidade de lidar com esse peso, né? Eu trouxe alguns livros aqui e aí a frase da Natália me lembrou esse livro aqui, que é A Arte de Se Fazer Feliz. Esse aqui são libretos, tem 1, 2 e 3. Bacana. Do pessoal da Bororó 25, é a Denise Aertes e a Cristiane Ganzo, né? Que eles trabalham muito com a gestão das emoções. É um grupo muito interessante, são 2 irmãs. A Denise é médica, epidemiologista e mestre de família, e a Cristiane Ganzo é psicanalista, psicóloga psicanalista. E tem uma frase que tem são aforismos que eles usam, né? E tem um que é tristeza e dor. Olha que interessante. A tristeza é finita, o sofrimento perdura. A tristeza resulta de uma dor emocional que foi acolhida. O sofrimento é a expressão da contrariedade do sujeito a essa dor. Fica brigando, né? Sim. Assim, é importante saber que podemos nos perceber felizes e, ao mesmo tempo, tristes, mas não melancólicos ou deprimidos, doloridos, mas não em sofrimento, ansiosos, mas não angustiados, com medo, mas não em pânico. E elas trabalham muito a ideia do quanto a gente tem formas de reagir com momentos de muita dor emocional. Tem um movimento que é esse da gente ficar resistindo à dor, né? Dizendo não pode, se culpando, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo antes, né? É como se tu pegasse a cabeça e ficasse batendo na parede. Se a gente for pensar, o que te ajuda a bater a cabeça na parede? Ajuda a fazer um trauma e daqui a pouco tu tem um hematoma intracraniano, vai ser pior ainda, né? Então essa é uma força reativa que não ajuda muito. Ela, na verdade, ela mobiliza emoções sofridas e piora. E tem aquelas emoções que são emoções ativas, que elas podem nos ajudar a transformar esse sofrimento numa energia que vai nos fazer sair desse espaço. E para que a gente passe por isso, é preciso a gente reconhecer esse sofrimento. E ao reconhecer esse sofrimento, a gente entristece. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre as fases do luto, mas entristecer, a tristeza é um mecanismo para a gente poder se dar conta do lugar que a gente chegou, do quanto isso está nos atingindo, quanto estamos suscetíveis a isso. Pensa como se estivesse num fosso, né, escuro talvez, olhe para cima e diz, mas lá tem uma luz. Então é para lá que eu vou. Se tu não adquire esse entristecimento, que é o dar-se conta, tu não acolhe e tu não usa uma força ativa para reagir e sair disso. O certo não é fugir, o certo é enfrentar na medida, né? Exato, mas para isso tu precisa saber reconhecer. Né? Então, uma força reativa vai te atrapalhar, vai ficar reagindo, brigando com isso, batendo nas paredes, e uma força ativa vai te entristecer, para que tu possa se dar conta e te movimentar, seguir em frente. E o que ela fala é interessante, né? Por exemplo, o medo e não o pânico, né? Então, não deixar, né, se consumir quando tu tem um sentimento normal, né? A ansiedade, o medo, né? Faz parte disso aí. E aí a gente entra no cerne do projeto educador, que é o quê? Psicoeducação, né? Poder entregar para os pacientes, né, ou possíveis pacientes, né, para eles entenderem o que eles estão passando. Eu acho que se fala muito pouco sobre luto. Né? Inclusive nas graduações. Inclusive aquela coisa, né, Natália, por exemplo, sentir dor é normal, né? O luto é normal. Pô, sim, né? A gente sente quando o time perde. Quando a gente tem, né, uma perda diária, né, que tem coisa. Mas a morte, cara,
sabe? A morte tem todo um tabu em cima disso, né? Tem toda coisa. Então, quando tu vivencia um paciente que vai acontecer, está na tua cara, né? E como é que tu lida com isso, né? Então, eu acho que esse tipo de conversa é interessante para isso também, para poder ver que tem um norte, né? Que está dentro do fosso, olhou e tem luz, né, cara? Não precisa achar que é o fim do mundo. Mas para encontrar a luz, a gente precisa passar por esse processo que Edu nomeia, né? Fala muito bem, que é justamente aprender a reconhecer e nomear os seus sentimentos para poder agir sobre eles, né? Não o contrário, os seus sentimentos. Exato. Você agir encharcado por sentimentos que você não reconhece, né? Exato. A própria raiva é um sentimento bastante comum no processo de luto e que precisa ter vazão de manifestação. É uma energia muito potente que nos ajuda a nos retirar também desse lugar de dor, né? A partir para a ação, né? Quando bem acolhida, quando bem direcionada, né, Edu? Eu gosto da ideia de que lembrar que o choro que não é chorado afoga, né? A gente precisa dar vazão para as nossas emoções para a gente conseguir elaborar e continuar a nossa vida, né? E até a gente está falando, a gente estava respondendo antes sobre a ideia dos tipos de luto, né? A gente falou de alguns aqui, mas ainda tem outros. Por exemplo, a gente está falando aqui de um luto, por exemplo, não reconhecido, que é esse luto que às vezes a sociedade não reconhece. Que é o luto, por exemplo, de ex-companheiros, o luto até de amantes, o luto da perda de um pet, um animal de estimação, de uma perda de uma gestação, um aborto espontâneo, uma criança que ainda nem veio. E o luto do profissional de saúde, que também ocupa esse lugar do não reconhecimento, né? Ou ainda um luto ambíguo, que são esses tipos de luto que se concretizam a ausência na presença, né? Por exemplo, nos casos de Alzheimer, né, Edu? Onde a pessoa está ali concretamente na nossa frente, mas cognitiva, funcionalmente, ela já não está ali. Como eles costumam dizer, é outra pessoa, né? Perfeito. Aspectos da sua personalidade, identidade já não pertencem mais ali de forma facilmente identificada. E aí isso gera muito sofrimento e precisa de manejo também, né? Mas esse lugar de elaboração do luto, por que eu falo sobre ele não ser linear, né? Edu até citou agora falando em fases do luto, né? Quando a gente fala assim, quanto tempo dura o luto? Né? O luto não tem um tempo, não tem uma data de validade, como a gente bem citou, mas ele precisa de um processo de um movimento oscilatório para ele acontecer mais ou menos de forma funcional, né? Existe o que a gente chama, que é o modelo dual do luto, do enfrentamento do luto, né? Que ele propõe para a gente um entendimento que não é exatamente por fases, mas eu gosto muito porque, imaginem comigo, um pêndulo de um relógio. Ora, nós estamos enfrentando o nosso luto voltado para a perda, ora para a restauração. Então, de uma certa forma, existem momentos em que nós estamos totalmente mergulhados na nossa dor, nas memórias, na saudade, na tristeza. E tem horas que a gente vai conseguir ir para o outro extremo oposto, onde a gente consegue entrar em contato com coisas do nosso cotidiano, com o nosso trabalho, com algumas outras relações e funções e papéis que a gente assume. Eu costumo explicar que enquanto a gente está nesse movimento oscilatório, pendular, a gente está num processo saudável de elaboração desse luto. Quando a gente estaciona em um dos polos, normalmente isso merece um pouco mais da nossa atenção, a tal da red flag, né? Que a gente entender por que eu estou negando entrar em contato com essa dor ou por que eu não consigo sair de dentro dela, né? Mas enquanto o movimento acontece, significa que a gente está num caminho de elaboração desse luto. Isso é importante. A Natália vai falando, eu vou tendo muitas ideias, já separei mais um trecho de um livro aqui. Mas eu quero lembrar, desculpa, no luto não reconhecido, a gente... É bom que a gente possa, dentro de nós, aquilo que tem se falado muito, o termo empatia, mas que nem sempre a gente observa ou tem a habilidade de lidar com isso, né? Por exemplo, de um pet, uma pessoa pode dizer assim, né? Nós que gostamos, né, muito, temos pets, assim, que bobagem, né? Não é uma pessoa. Imagina, eu perdi meu pai e tu colocou ali nas redes sociais, perdeu o teu gato, né? Que bobagem. Eu falando isso para alguém, eu estou me colocando no meu lugar, estou desconsiderando o lugar do outro. Exatamente. Então isso não invalidando aquela dor. Isso, então isso não é zero empatia, né? As pessoas às vezes não entendem, tentam ser simpáticas, tipo, perdeu teu gato, né? Perdeu teu pai, teu gato, teve um luto. Vamos no shopping. Querem te animar. Vamos no shopping fazer uma compra, né? Comprar alguma coisa, tomar um café, né? E aí a gente pensa, mas isso seria bom para ti?
tu lidaria desta forma com o teu luto? Mas para mim não. Então, de novo, é um movimento que parece simpático, mas ele é antipático e anti-empático, né? Tu fizesse a provocação, Natália, sobre Alzheimer. Esse livro aqui, são vários livros. Esse livro é do Fernando Aguzoli. Sim, o Fernando. Ele descreve como foi a experiência dele em retribuir os cuidados que a avó deu a ele na infância dele, quando diagnosticaram Alzheimer na avó dele. E ele passou por um luto quando perdeu a avó, claro, o livro descreve isso, mas quando a gente se conheceu, foi ele buscando ajuda da Associação de Psiquiatria para que a gente pudesse... Foi de neurologia, mas ele mandou e-mail errado e acabou acertando que veio para psiquiatria. Bom, quem trabalha com envelhecimento, Eduardo, mandaram para mim, vamos conversar, né? E o livro nasceu, fui o revisor técnico da primeira edição. E no meio do processo, nós já revisando o livro, a avó dele vem a falecer e diz, não faz mais sentido, vou cancelar tudo, porque a minha ideia era um livro para eu imprimir assim ali no Xerox e mostrar para minha avó, olha, avó, a tua história. E aí eu já estava tão empolgado e dentro da história do livro que eu disse, não, Fernando, olha só, esse teu livro, quando tu começou, essa história era para tua avó. Hoje, ele se torna uma história para ajudar todas as pessoas que têm suas avós no mundo. Então, nós vamos adiante. Foi exatamente o que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu. E tem um momento no livro que ele questiona que a avó esqueceu dele. Não lembrava mais quem ele era. Ele diz assim para a avó, tudo bem, vó? E ele diz assim, quem tu é? Ele descreve no livro. E a avó dele diz assim, não sei. Vó, quem eu sou, vó? Né? Dizendo neto, né? E ela, não sei. E ele fica chocado com aquilo, ele tenta ajudar e não vem. Né? E dói. E ela diz assim, eu só sei que eu gosto muito de ti. Daí ele se tranquiliza um pouco. E aí, a gente, quando compôs o livro, a gente pegou essas questões existenciais e a gente convidou outras pessoas, especialistas, para nos explicar. Então, nessa aqui ele pergunta, como administrar emocionalmente a questão de um ente querido se esquecer de você? E quem responde é a psicóloga e psicanalista Luciana Firpo. Ela diz assim, posso ler aqui? Claro, fica à vontade. Ser esquecido por quem amamos é algo insuportável emocionalmente em um primeiro tempo. Sem dúvida. Entendo que a única forma de tornar este fato administrável é recorrer aos registros de memória. É trazer à tona o quanto aquela pessoa querida se lembrou de nós enquanto estava com a sua saúde preservada. Entendendo que o corpo dela está doente, relembrando que antes, quando não estava, havia um laço que nos ligava. Poderemos saber e, sobretudo, sentir que existe um trama, uma história que persiste. Então, é um enlutamento sobre a perda da pessoa como ela era, né? E a gente pode usar, só trocar por luto por perda física, morte, que vai caber também, né? É mais ou menos como ocorre quando alguém amado morre ou vai embora. Perdemos a sua presença física, mas podemos manter a sua presença viva dentro de nós. Este é o término do trabalho de luto, o momento em que cessa a dor intensa e fica a saudade. E ela diz uma frase que é a frase para se moldurar, assim, que eu gosto muito. A saudade é o símbolo do que nunca será perdido. Luciana Firpo, psicóloga e psicanalista. Para nos entender esse processo, né, de trabalhar com o que nunca será perdido. Interessante, muito, muito interessante. É um tema fascinante, né, no sentido de que tem muita coisa para trabalhar, né? O Luciano aqui falou uma coisa importante, eu acho que a gente deveria entrar nisso, que é o luto na equipe de saúde, né? E assim, como é que os profissionais de saúde vivem o luto de seus pacientes? Como é que vocês veem isso? Tu que acompanha, né, pacientes oncológicos e pacientes hospitalizados, muitos, né, Natália? E o Eduardo vive com uma equipe que trata com pacientes idosos, né, o tempo todo, que convive anos com eles e, de repente, eles, talvez mais convivendo com essa equipe de saúde do que com os próprios familiares, vão embora, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem essa... Primeiro, eu acho que vale a gente pontuar que muitas vezes isso não é visto.
um lugar que não é nomeado ou permitido, autorizado, né? E não é nem só pela sociedade, mas pelo profissional de saúde, naquela ideia, naquele mito do super-herói, né? Que não posso sentir ou manifestar o meu sofrimento, né? Então, acho que isso é um primeiro ponto, a gente poder entender que, sim, todos nós nos enlutamos, porque se a gente está falando que o luto é uma perda, um rompimento de um vínculo, quem de nós, como profissional de saúde, não vincula-se aos seus pacientes, né, como um preceito básico para você conseguir cuidar de cada um deles, né? Então, a ruptura do vínculo é um sofrimento. E isso precisa ser reconhecido, né? Existe algo que a gente chama de trauma vicário ou luto vicário, que é justamente uma experiência a partir dessa exposição constante, frequente, às múltiplas perdas que o profissional de saúde vive. E esse trauma não é você perdendo diretamente alguém que você ama, mas você convivendo com esse objeto, com essa perda constante ao seu entorno, com esse sofrimento o tempo todo. E se isso não é tomado consciência por você como algo que te atravessa, né, que gera em você algum ruído, alguns tipos de sofrimento, isso também vai acabar te adoecendo, te paralisando, te levando a um lugar de burnout, te levando a um lugar de fadiga, de compaixão, tornando, às vezes, muito mais sofrida a tua prática profissional, porque esqueceu-se de cuidar de si mesmo nesse processo, né? Então, as emoções, elas são contagiosas e a gente precisa entender que a dor do outro vai nos atravessar em algum momento. Por isso, o trabalho com os nossos lutos, ele é fundamental enquanto equipe de saúde, para cuidar com mais responsabilidade, com mais qualidade, com mais presença das pessoas também. Porque existe uma diferença, né? Que é, por exemplo, o profissional que lida dentro de uma sala vermelha de uma emergência, onde ele perdeu 3 numa noite. Muitas vezes ele não tem nem contato com o familiar, não tem contato com a coisa é muito rápida, já chegou em parada cardíaca e tal, troca ali e tal. Outra coisa que eu vejo é as situações que vocês dois presenciam, que é os pacientes, né, que tem todo o tratamento oncológico, toda a coisa que depois passam por um período de cuidados paliativos e aí vem o processo da perda para aquela equipe que convive meses com aquele paciente. No teu caso, Eduardo, pior ainda, né? Que é uma equipe que lida há anos com um paciente, né? Com os familiares do paciente e não tem como não se envolver emocionalmente junto com aquilo, né? Então, eu acho que são 2 tipos de abordagem diferentes, né? Aquele cara que é meio seco ali porque vai ter que enfrentar aquilo no dia a dia, né? Tipo um médico de um batalhão no meio da guerra, né? Vamos lá, eu até prefiro não me envolver para poder sobreviver àquele ambiente. Mas esse outro ambiente não tem como não se envolver. Mas mais do que a questão do envolvimento, ainda cenários que você não tem o tempo hábil para a construção de um vínculo, não significa que a perda não vai te impactar. Mas talvez seja diferente, né? É diferente. Talvez tu consiga se blindar melhor. É assim que eu vejo isso, né? Não sei se eu estou vendo por um viés errado, mas eu vejo que o cenário, por exemplo, que vocês dois, que nós enfrentamos, são cenários de envolvimento. Né? E cenários preparatórios, parece, né? A impressão que eu tenho é que a gente vai se preparando ao longo do tempo. Quando você se permite. Sim, quando a gente se permite, né? E o outro é uma coisa mais dura. Mais imediato, mais rápido. A medicina, ela de alguma forma nos ajuda a moldar uma couraça. Assim, a psicologia também, as profissões da saúde, né? A nos moldar couraças para ajudar a enfrentar realmente batalhas muito importantes que vêm pela frente, né? E isso é importante que seja assim. Não fosse assim, aqueles colegas que na primeira aula de anatomia o professor dissecou lá o músculo, desmaiou, esses não se tornariam médicos. Sem a coraça. Então a gente vai né? Não, então não vou para essa especialidade, vou por outra. Enfim, e a gente vai amadurecendo. Isso vai nos... Aliás, isso é importante, né? Cada perda, cada luto pode nos tornar mais fortes na vida, para a gente enfrentar os desafios que vêm pela frente. Isso é importante. Cada batalha que a gente passa, a gente pode perder, mas a gente aprende para a próxima, a gente chega melhor na próxima, né? Então acho que a primeira questão é essa, assim, essa couraça. Ter uma couraça, vamos pensar uma armadura, já que a gente entrou na batalha, né? Uma armadura dessas medievais, estou imaginando assim, numa batalha.
não quer dizer que deixam de existir as emoções. A gente tem a coraça, mas lá dentro bate no peito um coração, a gente tem afetos, sentimentos, e isso sim precisam ser elaborados. Em janeiro desse ano, o meu sogro morreu no meu residencial geriátrico. E ele ficou lá com a gente 2 para 3 semanas. Do hospital ele foi direto para lá e morou com a gente lá. Eu digo morou com a gente porque eu moro também no residencial, então lá, meu residencial é o meu consultório e é a minha casa. E aí foi uma experiência bem interessante nesse sentido de que ele era uma pessoa muito querida por todos os funcionários. E quando ele falece, todos os funcionários sentem. Todos os funcionários no outro dia estavam emocionados, estavam impactados por isso. E a gente precisou reconstruir com eles assim, a ideia realmente do cuidado que a gente fez, da importância que a gente foi para ele, e o quanto a gente pode com isso entender que nós seremos também importantes para os próximos. Mas sim, tu imagina que a pessoa mora aonde tu vai trabalhar todo dia, então tu te relaciona, tu vai aprendendo jeitos, então o pessoal do cuidado tinha que saber o jeito que ele precisava chegar com ele para ele tomar banho, como é que ele preferia o banho, como é que ele gostava da alimentação, qual era o melhor horário, que atividades ele gostava, que atividade não gostava, o quanto devia se respeitar e deixar a família, o quanto podia dizer para a família agora nos dê licença que a gente precisa fazer algum procedimento. Então isso cria, de certa forma, uma cumplicidade, que acho que é disso que está falando, Riso, assim, da cumplicidade, que talvez numa emergência, assim, na rapidez, tu acaba não tendo essa possibilidade de aprofundar melhor alguns sentimentos. E às vezes nesse ato emergencial técnico de alta complexidade, no momento de extrema gravidade, tu tenha que ser extremamente técnico mesmo. Né? Tu não pode ter nada que te deixe embaçado naquele momento. Né? Porque tu tem que tomar atitudes técnicas ali, né? que tu tem que estar 100% naquilo. Depois, é evidente que sente, né? Mas eu vejo esses profissionais, né? Eu conheço alguns, assim, diferentes do que a gente passa. Eu acho que sim, eu vou brincar um pouco também com isso, que é voltar para o futebol, é como bater o pênalti numa decisão. Tu não pode estar emocionalmente comprometido com aquilo. Tem que estar seco com aquilo. Tem que estar focado, tem que ser. Senão tu vai fazer o que o Alan Patrick fez agora no primeiro, ainda bem que o Dias mandou repetir. O goleiro se adiantou. Nem sempre dá para repetir. Nem sempre. Mas precisa ter realmente uma frieza para que tu execute a tarefa. E depois podem vir as emoções. Mas então, profissionalmente, sim, isso é importante. E a medicina nos ajuda, e as outras profissões nos ajudam a gente desenvolver isso na psique, na psicologia, na psiquiatria. A gente desenvolve muito isso na relação com pacientes, que a gente chama de transferência e contra-transferência. No momento em que a pessoa está nos contando a vida dela, isso está se misturando com as nossas ideias e muitas vezes com as nossas emoções. Ele transfere para a gente uma carga e a gente tem também como transferir de volta, que é a contra-transferência. Isso faz parte do processo terapêutico, que a gente usa isso como processo curativo, da mistura dessas experiências, dessas emoções que se intercambiam para que se possa gerar saúde, que se possa gerar resultados. Então, sim, é importante que nas nossas profissões a gente desenvolva essas técnicas, esses métodos para poder executar bem as tarefas. Acho que a grande diferença é entender que a dor do outro vai te tocar. Você só não pode se misturar com a dor que pertence ao outro, né? E fazer dela sua. Isso é muito importante. E esse termo blindagem, ele me gera um certo desconforto porque me remete diretamente a um lugar de frieza, né? E isso, naturalmente, é uma das características dessa fadiga de compaixão, né? Porque para tentar me proteger da minha vulnerabilidade, eu me blindo emocionalmente. E aí eu me torno indiferente à dor do outro. Falha a minha empatia, né? Falha a minha sensibilidade, a minha capacidade de escuta. E eu acho, Natália, que isso acontece.
Muito. Eu acho que como um mecanismo de defesa, entende, João? Sim, sim. Por isso que eu falo que a gente... talvez até seja bem-vindo em alguns grupos, erroneamente, mas eles encaram aquilo como uma situação de blindagem. Como uma estratégia. Né? Entretanto, equivocada, né? Porque pode ser de imediato algo que te protege na linha de frente, mas que não vai deixar de fazer ruído por trás da cortina. Vai te fazer pressão, vai comprimir, em algum momento vai te trazer sintoma de forma consciente ou inconsciente no teu corpo ou através das tuas palavras, né? Por isso precisa ser bem trabalhado. Não pode ser um luto invisibilizado, como na maioria das vezes é. Né? A gente precisa entender que a vulnerabilidade é parte de ser humano, né? E que esse acúmulo de perdas pode te adoecer se você não dá, né, a atenção devida a ela. Sim, porque depois isso é um espelho para outras coisas, né? Exatamente. Ele vai continuar repetindo esse padrão, né? E essa palavra que tu usaste, nós seremos tocados. E aí eu vou pegar mais um trechinho do livro. Vai lá. Porque tocar, né, tem algumas pessoas que eu sei que gostam muito de música, incluindo eu. Né? E esse aqui é um livro, Língua Mãe, da Caroline Meyer Silvestre. É uma amiga, é porto-alegrense, mas está morando em Criciúma agora, que são poemas concretos, tá? Que eu gosto muito. E num dos poemas ela diz assim, ó, solfejo da saudade. Então, nós vamos... poema musicado, né? Sol lá, frio aqui. Se tu me faltas, dó em mim, a vida em marcha ré. Então, somos todos tocados de alguma forma, sem dúvida, né? Pelos sentimentos, pelas perdas, pelos lutos. Tem muita coisa para trabalhar, hein? Por isso que a gente precisa, quando a gente fala em dar vazão aos sentimentos, a gente precisa também criar espaço para as estratégias de enfrentamento que vão caber a cada pessoa, né? E aí acho que vem muito os rituais, por exemplo, né? Os rituais, eles são fundamentais no processo de enfrentamento ao luto, sejam os rituais da família pós-perda, né? Ou no preparo, né, de um processo de morte ativa, ou os rituais dos profissionais, né, depois que uma perda, um óbito, né, é vivenciado dentro de um cenário ali de contexto de cuidado. Eu costumo dizer que os rituais, eles funcionam como pontes, né, que conectam esse enlutado à realidade da perda. E muitas vezes há um certo suporte social, né? Se a gente pegar o funeral, por exemplo, o funeral, ele é a mais absoluta manifestação pública da dor e do sofrimento, né? Onde a pessoa consegue manifestar a sua dor e consegue receber o amparo, o acolhimento necessário para dar lugar para essa dor também. Se permite, né? É como se tivesse autorização pública para externalizar o que ela está sentindo. Né? Por isso que na pandemia foi tão sofrido, porque foi uma das principais questões que se discutia muito, nós discutíamos como psicólogos, porque era impossibilitado. Se perdia o rito, né? E aí, muitas vezes, quando, para muitas pessoas, você consegue concretizar a irreversibilidade da morte. Você vê o corpo, você enterra ou você crema. E quando isso não acontece, a sensação é de muita confusão, desorganização emocional, né? Então, esse funeral, por exemplo, esse rito de passagem, ele organiza as nossas ideias, né? Ele cria uma certa ordem num caos emocional, digamos assim. Outros tipos de ritos, por exemplo, como as cartas que você pode escrever para uma pessoa, né, falecida, como montar um álbum de fotografias, até mesmo plantar, né, uma árvore com as cinzas, né, no solo dessa árvore das pessoas que faleceram, também é super importante. E aí me lembro muito de algo que um autor fala, o Warden é o nome dele, é um autor que eu gosto muito, que ele fala que nós temos 4 tarefas para a elaboração do nosso processo de luto. A primeira é a gente poder aceitar a realidade da perda. A segunda é a gente poder administrar a dor trazida por essa perda. A terceira delas tem a ver com a nossa capacidade de se adaptar num mundo onde essa pessoa já está ausente. E a quarta... Parece um mundo diferente. Totalmente. O mundo presumido que a gente conhecia, ele é rompido, né? As nossas ideias, planos de futuro somem, precisam ser refeitas, né? E essa quarta tarefa tem muito a ver com esses rituais, que é a gente recolocar emocionalmente a pessoa em um outro lugar na nossa narrativa da própria existência,
né? Ou seja, eu preciso de alguma forma criar, talvez através desses rituais, um senso de continuidade desse laço, sem que isso incapacite a minha necessidade de continuar a minha vida, né? Apesar dessa perda. Então, os ritos, eles são fundamentais nesse processo. E são diferentes em várias culturas, né? Só quero lembrar, se a gente ficar na questão de velório e enterro, como é diferente, por exemplo, no Japão, vai ter uma comida. Tu vai poder ficar comendo junto, né, com o velório. No México vai ser uma festa. Uma celebração. A vida, a honra, a memória daquela pessoa. No México, eles tinham o juego de pelota, que era o jogo de bola, que era um time contra outro, e quem ganhasse, o capitão do time seria sacrificado. Porque seria a oportunidade dele ir se encontrar com os deuses. Então, as pessoas, os jogadores se esforçavam para ganhar, para poder fazer com que o seu capitão fosse sacrificado, fosse morto, e pudesse ascender e se encontrar com os deuses. Então, é importante a gente entender que em cada cultura vai ser diferente. Vai ser diferente. Você sabe que um exemplo foi o meu irmão, o meu irmão músico, quando ele era jovem, assim, eu me lembro muito bem disso, cara. Ele tocava numa banda, e aquela banda saía, assim, tipo, na quinta-feira, voltava na terça. Tocava por vários estados. E ele saiu numa quinta-feira, e a minha avó materna, muito ligada à nossa família, que morava na casa da frente nossa, faleceu. E ela foi enterrada no sábado. E a gente não fez o contato com ele, primeiro para não atrapalhar, e segundo que naquela época não tinha celular, não tinha coisa, era mais difícil, então para não... E ele voltou na terça-feira. E ele passou meses falando da avó como se ela estivesse aqui. E ele se dava conta, assim. Então, o rito da despedida, eu vi ali o quanto ele é importante para aquela pessoa, né? Porque para ele, a avó evaporou. Exato. Sumiu. Como luta ambígua, né? Nos casos dos sequestros, né? No caso das perdas, dos desaparecimentos. Que nunca mais aparece, né? É muito. Tu não tem a certeza, né? Não concretizar a partida, né? Eu chamo assim, concretizar a partida. Uma coisa Luciano, só para eu não deixar passar, é bem importante que tu trouxeste, assim, da questão que eu lembrei que a gente não falou da Kübler-Ross, né? A Kübler-Ross, que é o grande livro. Esse eu não trouxe, porque esse eu procurei e não achei. Alô, quem estiver com o meu livro da Kübler-Ross. Sobre a morte e morrer. Não precisa me devolver, aproveite bastante, porque deve estar em boas mãos. E ela descreve, então, as 5 fases do luto. Rapidamente, né? Só para a gente resgatar, a gente já falou várias questões dele por aqui, mas a primeira é a negação. Então, quando tu fala do teu irmão, assim, como se ela não tivesse falecido, tivesse que, assim, é uma negação, não aconteceu. A segunda é a raiva, eu fico tão bravo com isso, eu não consigo aceitar. E realmente, eu posso me tornar agressivo, inclusive, raivoso com o que está se passando dentro de mim. Depois eu tento barganhar. Mas e se fizer assim? E se fizer? Depois eu me entristeço. É o processo, né? Que é o quarto elemento, a depressão, né? Que nesse caso é a tristeza, para entrar na aceitação. Se for para facilitar quem gosta de futebol voltar para o futebol, né? Eu fico não acredito que o meu time não se classificou. Não acredito. Daí mas não se classificou, tá aí, tô vendo, né? Não tem o que fazer, eu fico brabo. É ruim, time ruim. Então, ainda não cheguei nisso, eu fico brabo, eu xingo todo mundo, né? O treinador, o juiz, o outro, né? Depois eu começo a evoluir e dizer, mas e se não tivesse errado aquele passe? Eu tento barganhar, a gente faz isso com Deus. E se eu subir 50 mil degraus na igreja? Né? Às vezes as pessoas fazem assim, prometem, dizem assim, o meu filho vai subir, o meu marido, a minha esposa, terceiriza, né? Depois eu começo a entender que não, é triste, o meu time é ruim, era pior que o outro. Né? Então, eu fico triste com isso, e aí eu começo a poder mobilizar para aceitar e dizer, então a gente precisa treinar mais, contratar outros jogadores, trocar alguma coisa. Então, esse é o processo que a Kübler-Ross ela descreve, né? Que é a negação, a raiva, a barganha,
a depressão, que podemos entender como tristeza, para não ficar patológico, e a aceitação, que vai resolver, então, a questão do luto. E é muito importante que essas fases, elas não são necessariamente lineares, né? Esse modelo, ele é muito bem acomodado dentro de um processo ativo de morte, adoecimento, ele encaixa muito bem. Agora, essas fases, você pode pular de uma para outra e voltar para aquela fase anterior, assim como as tarefas do luto, né? Porque a gente tem que lembrar que, como o luto a gente não resolve, né? A gente não supera, a gente integra essa perda na nossa história de vida para continuar vivendo a partir dela, existirão muitos gatilhos que nos colocarão em contato de novo com essa dor. E tá tudo bem, você sentir saudade e tristeza não significa que você não elaborou o seu luto, né? Vão ter datas especiais, vão ter cheiros, vão ter fotos, vão ter memórias que vão te remeter, que vão te colocar em contato com a sua tristeza. E tá tudo bem, vai passar de novo. Lembra do movimento pendular, né? Isso é importante das pessoas entenderem também, para não se assustarem, né? Quando a tristeza às vezes te arrebata novamente. Uma coisa que eu queria dar um destaque aqui na nossa conversa e que é muito comum com os nossos pacientes, né? Que são pessoas como nós, pessoas comuns. Assim como a gente tem culturalmente e até com um viés de religiosidade os tabus da morte, né? O tabu da dor, o tabu do sofrer, essa mesma dificuldade que gera esses nossos papos, que gera mais conteúdo científico sobre os assuntos, também é uma parte importante para as pessoas terem um conforto ou renomear o processo, né, que está dentro da crença, da religião, da espiritualidade, né? Como é que vocês, como profissionais, debatem isso? Porque isso é assunto para a gente, né, no dia a dia da gente. Como é que vocês percebem isso? Como é que vocês veem esse processo quando ele vem à tona, né, do fantástico, do sobrenatural, do dar um desfecho em outra dimensão? Vamos lá, então. Tem um trabalho muito legal que foi publicado no JAMA, é um trabalho de 2001, mas que ele segue sendo muito atual, que eles entrevistaram 3 grupos. Entrevistaram os pacientes que estavam em fase final de vida, em leito de morte, entrevistaram as famílias e entrevistaram as equipes de saúde que abordavam e perguntavam quais são os fatores mais importantes para você neste final de vida. E a questão estar em paz com Deus, ela apareceu como entre as 3 primeiras nos 3 grupos. Nos médicos ficou em terceiro, porque a gente tem uma medicina que nos ensina deixar um pouco de lado a espiritualidade. Recentemente, a gente pegar última década, isso começou a mudar e os currículos começam a integrar isso, mas a gente vem de uma medicina que deixava isso de lado e agora se vê da importância disso. A espiritualidade nos ajuda até, por exemplo, em pessoas com depressão, a ser um fator protetivo do risco de suicídio. Muito. Que agora a gente tem Setembro Amarelo, que vai se falar muito sobre o suicídio, né? A conscientização sobre isso. Então, vamos lá, né? Aspectos mais importantes ao final de vida para o paciente, para a pessoa que está no final de vida, para os familiares e para os profissionais de saúde que estão ali, estar em paz com Deus apareceu para todos eles nos top 3 de todos. Também estar sem dor apareceu, claro, né? Estar acompanhado, essas coisas todas importantes, mas chama a atenção que para os 3 estar em paz com Deus. Então a espiritualidade como estilo de vida para algumas pessoas, como crença e como uma força. Isso, né? É como se a gente pudesse acreditar que não vai terminar aqui. E a gente, de fato, não sabe. Ninguém voltou para nos contar. Então, a crença, né? Quem disser, não, eu tenho certeza que termina. Da onde? Qual é o trabalho que replicou isso, né, do Francis Bacon, do Descartes, para nos dizer que método científico é assim mesmo? Não tem como. Existe. Há algo fundamental, falando em cuidados paliativos, dentro do conceito de dor total,
a espiritualidade ocupa um dos 4 pilares centrais, né? Da nossa atenção, do nosso manejo enquanto profissional de saúde. Então, a gente fala de uma dor que vem de ordem física, social, emocional ou psicológica e uma dor que vem de ordem espiritual, quando a gente enfrenta, por exemplo, processos de doenças graves, ameaçadoras de vida ou até processos de fim de vida. Então, essa espiritualidade precisa fazer parte da nossa prática profissional. Existem instrumentos que norteiam a gente a como abordar, acessar essa crença espiritual dos nossos pacientes. Por quê? Porque a gente fala aí de um dos grandes recursos de enfrentamento das pessoas, seja para o luto, seja para a construção de sentido, significado, propósito para o viver e para o morrer. Né? Então, quando a gente fala espiritualidade, muito para além de religião, ela inclui a religião, mas ela pode existir independente de uma religião. A gente fala de uma crença espiritual numa energia, nisso que algumas pessoas chamam de Deus ou qualquer outro nome, a gente fala da crença no universo, né? Enfim, independente de, até mesmo de pessoas que se consideram ateu, ateia, não tem uma religião específica, acabou, e tá tudo bem. Né? Então, a gente divide aqui entre um coping religioso positivo e um coping religioso negativo. E os profissionais de saúde precisam se atentar para isso. Porque, assim como a nossa fé e espiritualidade pode funcionar como um grande propulsor de paz e conforto, construção de sentido, significado, que vem depois, para onde eu vou, pode ser um lugar de terrorismo para algumas pessoas, né? De grande angústia existencial. Porque as pessoas podem estar construindo sentido para o seu adoecimento, a doença como um castigo. A ideia de que Deus me abandonou, né? Ou até mesmo a ideia de que eu não sou digno para merecer um lugar no céu. Eu estou acompanhando agora caso não vai assim. Dar tempo, né? Eu estou acompanhando agora. Todos os arrependimentos, as culpas que precisam ser trabalhadas junto com você e o seu paciente, você e o familiar, para que a gente possa evitar um luto prolongado ou minimizar o impacto desse luto, ou para você trazer conforto e dignidade para o processo de morrer de alguém. Né? Nas minhas anamneses, em 100% delas, a pergunta sobre espiritualidade sempre aparece. E a pessoa abre um mundo para você. Porque são poucos os profissionais que se atentam a perguntar sobre isso. Qual o espaço que a sua fé ocupa no seu enfrentamento dessa doença? Exato. Pronto, é uma pergunta aberta, né? Quando você abre espaço para o outro falar, meu Deus, há uma conexão, uma possibilidade de cuidado muito mais genuína. Bom, nós vamos ter que viver agora, nesse minuto, o luto do final do programa, né? Que vai ser muito forte para nós aqui, porque está muito legal. Eu acho que sintonizou tudo que a gente queria falar, né? Nesse primeiro projeto Educador Debate. Queria agradecer demais vocês dois, tá? Já estou aqui tramando outras conversas, né? Que eu acho que a gente tem até esse aspecto da espiritualidade, é um fato importante. Queria agradecer parceiro de educador Luciano, sempre junto aí em todas, são uma entidade, né? né? Agradecer demais a nossa querida Natália, né? Com certeza nós vamos te trazer de novo para essa experiência que não é de público, mas que tu foste, claro que eu sabia disso muito bem. E o nosso parceiro aqui, sofredor colorado, que nem nós, né? Para um nós próximo. Nem tanto. Nós aqui. Nós aqui. Né? Mas também estão sofridos, né? Também, dos dois lados. Então, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo em luto. Então, queria agradecer demais, agradecer também o apoio do Simers, né? Nós estamos aqui no estúdio do Simers. Agradecer demais esse apoio. E esperamos vocês nos nossos próximos encontros e acompanhem a nossa programação, a programação com a parceria junto ao canal do Simers, né, no YouTube, o Projeto Educador no site, no Instagram e também no nosso podcast. E até a próxima. Riso, deixa eu só interromper esse final. Claro. Que tem um livro aqui. Lá vem ele com os livros. Eu vou emprestar para ti esse livro. Opa. E é bom ter sendo gravado, né? Porque aí eu tenho que devolver. É a obrigação de devolver, né? Que é o livro do John Gray, que é Filosofia Felina. Ai. Tá? E esse é o livro. Eu
numa viagem à Espanha, passei na livraria, olhei, esse aqui eu tô levando, então, riso, te entrego. E ele nos fala como os gatos levam um pouco diferente a vida de nós. A gente fica preocupado, assim, com quanto tempo a gente vai viver, como é que vai ser o nosso futuro. O gato, ele quer saber, tô com fome, eu caço. Tô com medo, eu me escondo. Tô tranquilo, eu deito e durmo. Então, é uma filosofia. É a filosofia do aqui e agora. Filosofia felina. É menos ansiogênico, e mais vivido do que a gente. Acho que os gatos têm uma pegada estoica, tu não acha? Sem dúvida. Tem, né? sem sofrimento. E como nós vivemos com eles, muito obrigado. Voltará às mãos do dono. Pessoal, então, nos despedimos aqui com a filosofia felina e até a próxima.